Claro que o bagulho tem que estar alto. Bom, eita, né? Está alto, né? Deixa eu baixar. Acho que assim tá bom, né? Eu já aviso que a minha rua é barulhenta, então é bem capaz de eu ter que fazer uns cortes aí. Uau. Bom, esse mês eu tava pensando bastante em todas essas opções que já passaram pela minha cabeça antes, né? Cara, esse mês eu fiquei muito doente. Eu fui parar no pronto-socorro 3 vezes já. Por várias coisas, assim. Eu comecei a tomar um medicamento para TDAH, que se chama Atenta. Tem um carro passando. E bebi. E os efeitos colaterais do medicamento foram bem pesados para mim. E eu também tive uma pedra na vesícula. Na vesícula não. Uma pedra no rim. Uma crise de pedra no rim. E peguei uma gripe bem forte também, na primeira semana. E aí... Nossa, cara. Eu passei 3 semanas de cama, basicamente, por motivos diferentes. Isso tá começando a afetar um pouco a minha cabeça, assim. Eu tô um pouco irritado de... Mas eu acho que todo esse tempo que eu não tô podendo desenhar e que eu tô parando pra só refletir mesmo, sabe? O motivo pelo qual eu tô fazendo as coisas me fez pensar o porquê que eu tô fazendo as coisas, sabe? Tipo, eu comecei a questionar de onde foi que eu tirei a ideia de ser concept artist, sabe? Por que que eu comecei com isso? De onde surgiu isso, né? E o que eu me lembro que eu sempre gostei de fazer era que eu gostava de desenhar. Eu gostava de criar as minhas histórias. Tinha histórias de personagens que eu criava, que eu gostava de fazer. E eu gostava de desenhar, sabe? E eu acho que dentro do concept eu enxerguei uma forma, um meio para contar essas histórias, né? E eu acho que eu pulei de cabeça tanto nessa indústria, porque é uma indústria, né? Se tornou uma indústria, se tornou algo para gerar dinheiro, sabe? Que você olha hoje, você olha, oh meu Deus do céu, cara, tá passando. Eu decidi gravar aqui no ateliê, porque o meu quarto é recluso, mas aqui não tem som, cara, tipo, não tem silêncio nenhum. Enfim, é uma indústria, né? Tipo, você olha para as mídias de hoje, para as animações, para série, para filme, e tá tudo tão embolado, assim, você vê que tá muito fabricado mesmo, sabe? E aí quando eu olho pro processo de desenvolvimento de concept, que é basicamente o que eu tava estudando, né? Eles querem trazer a maior eficiência possível para a criatividade. Só que o processo criativo ele não é sempre eficiente, sabe? E aí quando você coloca isso de eu vou ser o mais eficiente possível dentro do processo criativo. Aí você cria várias silhuetas e aí você coloca não sei o que, e aí você puxa e não sei o que. Sabe? Fica tão impessoal, fica tão mecânico. E enfim, né? E aí a questão é que
Eu tenho muita dificuldade em trabalhar sem ter um direcionamento certo. Esses tipos de portfólio que a gente chega e fala, vamos criar um portfólio de estudante para você apresentar para as empresas e para as... Ele é um portfólio completamente hipotético. Ele é um portfólio que é tipo assim, você está... Você está supondo que quem está vendo vai querer isso. Você não sabe se a pessoa vai querer isso. Você está tentando mostrar que você consegue trabalhar de uma determinada forma, né? É mais ou menos esse o objetivo dos portfólios de concept. Mas ele é tão subjetivo assim, ele é tão aberto, ele é tão... Eu não sei, tipo... Eu tenho muita dificuldade de trabalhar desse jeito, Eu lembro de uma vez que quando eu tava dando aula ainda, quando eu tava dando aula de inglês, tinha um treinamento lá que a gente tinha que fazer, e aí eu tinha que fingir, eu estudei numa escola primeiro, e aí depois eu comecei a dar aula nessa escola. E aí a gente foi fazer uma simulação com um rapaz que ele foi meu professor. E aí eu tinha que ensinar ele como se ele fosse um aluno iniciante. E eu não consegui fazer. Porque quando eu estava dando aula de inglês, como é que eu abordava? Eu conversava com o aluno, eu entendia o que ele estava precisando, né? Eu percebia qual era o nível de inglês no meio da conversa e eu percebia o que ele estava precisando quando eu enxergava o que faltava para ele. E quando eu tava com esse professor que deu aula pra mim, eu não consegui simular que ele era um aluno de nível iniciante. Porque existem vários tipos de alunos de nível iniciante que têm necessidades diferentes e eles não falam todos da mesma forma, entendeu? E eu sabia que esse professor sabia inglês, porque ele me deu aula. Tipo, eu sei que ele é bom, eu sei que ele fala inglês, eu sei que ele vai entender. Eu não consegui me colocar na mentalidade de que ele tem uma necessidade. Não, eu preciso ver essa necessidade para poder atender a essa necessidade, entendeu? É assim que eu funciono. Eu preciso saber qual é a necessidade para poder atender a ela. E quando eu chego na parte de concept, eu também não consigo fazer isso. Eu não consigo simular uma necessidade, fingir que ela existe, fingir que esse projeto existe e sair fazendo asneira, entendeu? Sair fazendo, vou fazer... Ó, os pelos das gatas, ó, voando. Sair fazendo prop, sair fazendo não sei o quê. Tipo, vai ser usado isso? Como vai ser usado? Pra que vai ser usado? Então, assim, eu nunca consegui me colocar nesse papel de só sair fazendo e ver se funciona. Porque eu preciso ver se funciona. E eu só vou ver se funciona dentro de um projeto, entendeu? E aí, eu comecei a questionar essa questão de, tipo, eu realmente gosto de concept. Eu gosto de explorar ideias. Mas eu sei como o concept funciona. E eu tenho visto que na minha cabeça que, tipo assim, eu só vou saber de verdade quando eu fizer alguma coisa que requer um concept, né? E aí eu tenho esses personagens, esse personagem que é o Pierrot, que eu tô aqui. Eu tenho um quadro dele aqui, que eu pintei, aqui, ó. E... Ai, meu filho, fica preso aí, pelo amor de Deus. E a minha ideia é fazer um curta com esse personagem. Eu já tenho a história, eu já estava fazendo o storyboard, né? E eu acho que esse é o meu ponto de partida, principalmente para esse canal e para mim mesmo, sabe? Tipo, para mim, para eu entender o que eu quero, para eu entender o que eu tenho que fazer, sabe? Eu acho que esses são os meus próximos passos. Eu já tô com o storyboard, tipo, o storyboard montado, indo para Animatic, mas eu ainda estou entendendo como é que funciona a edição de vídeo, essas partes assim. Mas eu acho que pra mim isso funciona, sabe? Eu acho que eu tô tentando entender o meu caminho, a minha forma de fazer as coisas funcionarem.
né? Eu meio que tô cansado de seguir tutorial, tô cansado de ver vídeo de fazer carreira, arranjar trabalho, fazer isso. Como é que você se torna um artista? Como é que você se torna um artista profissional? Tipo, tá todo mundo falando tanto, tem tanta gente falando. Eu acho que tá todo mundo falando demais, muita gente falando muita coisa e a verdade é que não tem caminho certo pra ninguém. E é isso, eu vou sentar e vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. E É... esse é o próximo ponto. E uma outra coisa que estava passando pela minha cabeça, que eu acho que eu consegui dar uma estabilizada assim. Eu tinha mencionado num vídeo anterior que eu tinha comprado as coisas para fazer. Eu tenho todo o equipamento de fazer tatuagem, comprei um curso de fazer tatuagem, comecei a fazer tatuagem, né? Mas eu meio que tava com a mentalidade errada de fazer grana com tatuagem. Tipo, fazer grana com tatuagem e depois eu faço o que eu quero fazer, né? Isso é uma mentalidade errada, né? É uma mentalidade de não se comprometer de verdade com o que você está fazendo, mas usar disso para lucrar e depois ir para o que você quer. Sendo que você tem que fazer o que você quer. Mais um carro. Ônibus. Enfim. Porém, eu não odiei o processo de fazer tatuagem, sabe? Eu não odiei o processo de você sentar, fazer uma ilustraçãozinha, passar ela pra pele, né? Entender o que você quer. E eu acho que eu também tava com uma perspectiva tão maluca de eu tenho que fazer isso dar certo em um ano, sabe? Eu tenho que fazer isso dar certo porque isso vai ser a renda, porque isso vai ser o que eu vou ter. E tão neurótico. E eu resolvi que não precisa. Tipo, não precisa ser isso, sabe? Eu acho que eu posso explorar a tatuagem da mesma forma que eu exploro tinta a óleo, sabe? Eu tô vendo como funciona. E é só isso que precisa ser agora. Não preciso ser o tatuador pica. Tem o material vai estar aqui, eu vou estar aqui, sabe? Eu desenho, eu faço meus negocinhos aqui. É só isso que precisa ser agora. Não preciso ser o tatuador da Baixada Santista ou do tatuador foda de todos os lugares. Tipo, caralho, velho, tá passando todos os carros aqui. Não precisa ser nada disso, sabe? Eu só preciso fazer, entender o que eu tô fazendo. E se alguém quiser confiar em mim pra fazer uma tatuagem ou não, de boa, entendeu? E esses são os pontos, eu acho, que estão mais latejantes assim na minha cabeça. Eu pretendo postar ou animatic ou storyboard mesmo, storyboard animado, não sei. O storyboard animado já é uma animatic, né? Mas é meio que tipo só as imagens do storyboard com as falas, em vez de fazer realmente os movimentos da animatic, né? Eu não sei. Eu estou explorando para ver o que eu faço com isso. Mas o Pierrot já tem um conto. Já tem outros contos também que fazem parte desse universo do Pierrot. E eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que o concept vai nascer disso. Se eu gerar um portfólio de concept, ele vai nascer disso. Eu não vou sentar para fazer um portfólio de concept aleatório. E no meio tempo, eu tô aqui fazendo as pinturinhas, que são minhas, que são pra mim. Não pretendo vender, não pretendo trabalhar com pintura a óleo. Não pretendo fazer comissão de pintura a óleo. Eu acho que pintura a óleo é um bagulho muito pessoal pra mim, é um bagulho muito meu. E eu não quero ter pressão nenhuma em cima das coisas que eu faço com óleo. Nenhuma. Acho que pintura a óleo pra mim é tipo... Eu quero sentar aqui e vomitar. E eu vou ver o quanto que eu consigo aguentar hoje de pintura. Porque o meu braço tá melhorando, mas ainda não tá 100%. Eu pinto uns 20 minutinhos assim, ele já começa a ficar cansado.
E pra quem fazia 6 horas direto, sem pausa, é difícil, cara. Porque parece que você não tá pintando nada, parece que você não tá fazendo nada. Parece que, tipo, nossa, eu andei uma quadra e eu já tô exausto. Tipo, é isso. E é isso. Tipo, tem que aguentar, sabe? Tem que respeitar o seu corpo. Eu tô. Esse ano tá sendo muito pra eu cuidar da minha saúde, sabe? Porque eu tô vendo a minha saúde, tipo, declinar, assim, declinar. Medicamento pra TDAH que tá dando reação, é o meu braço, é tudo, assim, tá tudo indo pra água abaixo. Eu não aguento mais ficar deitado, eu não aguento mais ficar tomando remédio. Eu tô tomando tanto remédio que, tipo, eu vou ter que tomar remédio pra curar os efeitos dos remédios. Tipo, meu estômago já tá todo cagado já também. E. Mas é isso, tipo. É isso. Eu vou ver se eu continuo com esse medicamento do TDAH, porque eu não tô gostando dele. Os efeitos diminuíram um pouco, porque eu passei na psiquiatra, ela falou pra diminuir um pouco a dose, né? Eu fui de 40 miligramas para 18 e os efeitos diminuíram um pouco, mas mesmo assim eu continuo com mal-estar, continuo com dor e. Enfim, eu vou ver. Aí tá tudo na fase de teste na minha vida, tá tudo na fase de teste. E o cachorro não para de latir. Então eu vou parar aqui. E é isso. Vamos ver se o áudio dessa bodega ficou bom. Senão eu não gravo mais aqui. Mas eu não vou gravar de novo não. Vai ser isso aí do jeito que tá. E é nóis.